Olha, presta atenção nessa pergunta e antes que eu dê a resposta certa, tenta responder aí onde você está me assistindo, qual seria a alternativa correta. Qual a expressão teológica surgiu em consequência da Conferência de Lausanne, realizada na Suíça em 1974? 1974. Não é difícil, né? Quem estuda um pouco mais de teologia, principalmente a teologia latino-americana, sabe com facilidade qual é essa resposta, embora lá no quiz 67% acertaram e o restante marcaram alternativas erradas, né? Teve 17% que achou que era a teologia da libertação. Não, a teologia da libertação ela não é resultado da Conferência de Lausanne na década de 70 e nem de qualquer outra conferência realizada fora do continente latino-americano. É claro que ela é também uma consequência do Concílio Vaticano II, né, que acontece na década de 60, e que dá abertura para as possibilidades das igrejas continentais, nacionais, e dá força para o CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, que, é claro, existe até hoje, é um órgão ativo da igreja e hoje, inclusive, é liderado por um bispo brasileiro. O CELAM de 1968, em consequência do Vaticano II, fez a opção preferencial pelos pobres e ali a maioria dos teóricos concordam que é o início histórico, embora tenha outros antecedentes, da teologia da libertação, né? A outra opção era a teologia da prosperidade, que 4% das pessoas marcaram, e erraram, é claro. Essa linha de pensamento de pastoral nem dá para ser chamada de teologia, ela é o oposto disso, ela é a ausência da teologia, a ausência do bom senso, a ausência da reflexão crítica, a ausência da intelectualidade e da sensibilidade para com o evangelho, né? E a teologia ecumênica, 12%, a teologia ecumênica tem outras origens, né? Ela começa em 1910, lá na Conferência de Edimburgo, pelo menos o ecumenismo contemporâneo, e depois ele é ampliado e aprofundado a partir das Assembleias Gerais do Conselho Mundial de Igrejas. A primeira delas é de 1948, em Amsterdã, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas então, é claro, por eliminação, se fosse o caso, né, é a teologia da missão integral que começa na Conferência de Lausanne, em 1974. Que vale também falar que essa conferência não foi agendada para gerar a chamada teologia da missão integral. Não foi organizada por teólogos que tinham essa intenção. Ela foi organizada pelo Billy Graham, que queria reunir lideranças protestantes de boa parte do mundo, né? Provavelmente também, como americano, evangélico, tem mania de grandeza, provavelmente quis fazer um evento tão grande quanto o Concílio Vaticano II, na década de 60, né? E aí a coisa tomou outro rumo quando Samuel Escobar, o René Padilha, lideranças, né, evangélicas da América Latina, o Escobar é peruano, o Padilha equatoriano, tomaram a palavra, fizeram uma reflexão crítica sobre a presença dos Estados Unidos na América Latina e a falta de liberdade que os países latino-americanos encontravam por causa dessa influência, e aí gerou um outro rumo em que lideranças tomaram a frente desse movimento, e aí surge a teologia da missão integral, que não é necessariamente uma teologia, embora é relevante, é importante, é uma reflexão latino-americana bastante considerável, mas ela se enquadra mais na categoria de missiologia, né? Porque é muito mais uma reflexão sobre a missão da igreja, a missão do cristão, a missão da pregação do evangelho, do que necessariamente uma metodologia teológica para produzir teoria, né, nessa área do conhecimento. O que não diminui de modo algum a sua importância, né? Então, a teologia da missão integral surge em decorrência da Conferência de Lausanne, realizada na Suíça em 1974.
E outra coisa importante é por que o nome Missão Integral, né? Integral porque entende o homem, o ser humano, como um todo, na sua integralidade, não apenas uma parte dele, né? Não aquele dualismo horroroso que muitos ainda falam até hoje. A alma é o que vai ser salva, a alma que tem que ser alimentada, o corpo é outra coisa. Não, a missão integral, sabiamente, evangelicamente, supera essa separação, esse dualismo e considera o homem na sua integralidade, não apenas seu lado espiritual, seu lado psicológico, mas também o seu lado sociológico, físico, político, né? O lema da missão integral, que é um lema muito pertinente, é o evangelho todo, não apenas uma parte desse evangelho, para o homem todo e para todo o homem, né? Eu só trocaria o homem por ser humano, que é muito mais integral e muito mais abrangente, mas é todo o evangelho para todos os seres humanos, independente de quaisquer questão, e para esse ser humano na sua integralidade, na sua totalidade, não apenas uma mensagem de autoajuda para, teoricamente, alimentar a sua alma, mas para se comunicar com esse ser humano na sua concretude, né? E se você quiser estudar mais a fundo a teologia contemporânea, teologia produzida a partir do século XIX, eu tenho um curso especialíssimo, já está prontíssimo, você assiste na hora que quiser e puder, e o link está aqui embaixo na descrição, vai lá conhecer, você será bem-vindo, bem-vinda também. Grande abraço, deixe seu like e até o próximo conteúdo.